Muito bem. Então, Paulo escreveu essa carta a Timóteo, que é uma segunda carta, e tudo indica, naturalmente, que ele escreveu da prisão de Roma, mas uma segunda prisão romana, não a primeira. A primeira ele teria escrito 4 cartas, né? Filipenses, Filemão, Efésios e Colossenses. Agora, essa é uma segunda prisão romana, né? E acusação imperial de Nero, de que ele tinha liderado aqueles que colocaram fogo em Roma, que não é verdade, porque foi o próprio Nero que fez isso. Todo mundo, a história toda sabe. Então, Paulo sabia que ele ia ser martirizado, então ele estava passando o bastão, vamos dizer assim, para Timóteo, nessa carta aqui. Podemos aprender o seguinte: primeiro, que nós não duramos para sempre, né? Claro, isso aí é 1 mais 1, é fato conhecido. Mas, às vezes, nós podemos... muita gente pensa que a gente vai morrer de velho, mas nem não é sempre necessariamente assim, né? Paulo não morreu de velho, não. Ele era velho, mas não morreu de velho, ele foi martirizado. Muitos morrem, por exemplo, Estevão morreu martirizado, Tiago, o primeiro apóstolo, morreu martirizado. No livro de Apocalipse, nota muitos irmãos morrendo martirizados de várias maneiras, e assim por diante. Agora, então, nós precisamos nos conscientizar de que, de fato, não duramos para sempre. Agora, segundo, precisamos nos conscientizar de que precisamos passar o bastão. E a pergunta é, será que cada um de nós está passando o bastão para alguém? Não é passar por passar, temos que passar o conhecimento. O bastão chama conhecimento. O bastão chama conhecimento. O bastão chama fidelidade. O bastão chama dedicação, certo? O bastão chama pleno conhecimento. E Paulo está passando, então, depois de 17 anos de ficar ensinando Timóteo, está passando o bastão para ele, porque agora Paulo ia ser martirizado e ele estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, agora é sua vez de, vamos dizer assim, de vestir a camisa, vamos dizer assim. É sua vez de liderar o trabalho de evangelismo que nós temos feito, e eu tenho liderado, Paulo está dizendo assim. Só que Timóteo estava meio desanimado, né? Provavelmente porque Paulo ia ser martirizado. Então, a mensagem do livro é que está no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz assim: por esta razão, pois, capítulo 1, versículo 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Então, nós temos dom ou dons de Deus. No caso de Timóteo, era o dom de evangelismo. E nós devemos reavivar o dom, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Agora, no caso de Timóteo, ele era evangelista. O Paulo, então, está deixando bem claro para Timóteo, assim: olha, Timóteo, eu estou passando o bastão para você, mas eu quero que você entenda que não é... Você sabe que não é bolinho, não é fácil. O trabalho de evangelismo não é fácil. Evangelizar é fácil, o duro é lidar com o ser humano, né? O problema é lidar com o ser humano. Pregar evangelho é fácil. Se você pregar só do microfone, vamos dizer assim, e não lidar com gente, isso aí seria facílimo, mas não é. O evangelista, ele lida com pessoas. Ele vai pregar evangelho, vai conversar vai ter problemas de vários tipos. E Paulo menciona tudo isso para Timóteo aqui nessa carta. Você vai ser evangelista, reaviva o dom de Deus que é em você, né, no caso, pela imposição das minhas mãos, ou seja, eu reconheci que você é de fato evangelista.
Mas os problemas são inúmeros. Mas vai em frente. Vai em frente, certo? Não te desanime, porque, na verdade, no fim tem a vida eterna, né? Por que desanimar? Nós vamos morrer, vamos ter a vida eterna, não tem como desanimar. Desanimar da vida eterna não faz sentido. Desanimar das bênçãos de Deus não faz sentido. Infelizmente, muitos desanimam, mas pela falta de pleno conhecimento, certo? De quem somos, do reino em que vivemos, da salvação em Cristo, da vida eterna, etc, etc. Bem, isso é mais ou menos uma introdução, certo? No capítulo 4, Paulo diz assim, conjuro-te, né, falando para Timóteo. Timóteo está em Éfeso, capital da Ásia. Paulo preso em Roma. Ele estava a caminho, deixou Timóteo em Éfeso, a caminho da Macedônia, e foi preso e levado para Roma. Tem gente que acha que ele foi preso em Troade, que é a caminho da Macedônia, de Éfeso, né? Em noroeste, né? Para entrar na Europa. Na Macedônia é Europa. Éfeso, na Ásia, parte da Ásia Menor. Versículo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, há de julgar vivos e mortos. Inclusive nós cristãos mortos. Nós cristãos mortos. Porque Paulo estava para ser martirizado. E outros já teriam sido martirizados. Com certeza, nós sabemos de Tiago, um apóstolo, e sabemos como eu falei, de Estevão, primeiro mártir da igreja, Tiago, primeiro apóstolo, mártir, e outros, inclusive pela perseguição do próprio apóstolo Paulo. Lembra? Ele levava pessoas para a prisão, pessoas que seriam postas à morte, né? Muitas pessoas morreram pelo fato que Paulo levou eles prisioneiros para Roma, para Jerusalém. Nas mãos dos judeus, é claro. Nas mãos dos judeus. Então, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Na manifestação dele no julgamento final e pelo seu reino. Ou seja, pelo que está sendo pregado agora, vai haver o julgamento. Pela palavra de Cristo sendo pregada agora. Certo? Então, nós somos como se nós fôssemos juízes, vamos dizer assim, julgando o mundo pela pregação da palavra de Cristo. E quando Cristo voltar, também vai haver o julgamento final. Né? Agora só, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Com toda longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Independente de problemas, independente de aceitação ou não, vamos dizer assim, a gente prega a palavra, a gente prega a palavra. Se a pessoa não quer, tudo bem, a gente parte para outro, mas a gente vai corrigir, a gente vai repreender, irmãos, aí vai exortar com toda a longanimidade, ou seja, faça o trabalho de evangelismo. Muitas vezes um irmão não sabe qual é o trabalho do evangelista. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, certo? A gente nota bastante trabalho específico relacionado a evangelistas, além do trabalho dos apóstolos, do próprio Jesus Cristo, assim por diante. Então, aqui, ó, prega a palavra, certo? Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Longanimidade é paciência longa em sofrimento. Toda longanimidade e doutrina. Doutrina, a palavra de Jesus Cristo. Fala, Marcelo. Oi. Oi, Enio. Não estava no capítulo 3, versículo 10? Era isso que eu ia falar, Marcelo, mas aí... Eu não sei se eu perdi uma aula, mas para mim parou no 3:10. É 3:10, Enio. É 3:10, seu Enio. Tá bom, Ele então está vamos lá. fazendo uma recapitulação, gente.
Não, não, ele está não. no 4. Eu já comecei no 4. É 3:10 3:10, mesmo. é 3:10. É Eu verdade. pensei que eu tinha perdido, né? 3:10. 3:10. É. 3:10. 3:10, Desculpa aí. Celune. Desculpa aí que eu não entendi direito. Eu pensei Não, é a assim, Secret que está Sabidinho, viu? perdida. Sabidinho, viu, Era Enio? para saber, era para saber se os alunos estão prestando atenção. mas, pois é. Sabidinho, viu, Enio? Ó, o Fernandinho chegou, rapaz. Chegou. Ó, o Lica, ele chegou na hora, é. É, hein, Fernandinho? Ok, capítulo 3, versículo 10. 3:10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha, novamente, Paulo está dizendo assim, olha, o trabalho não é fácil. O trabalho evangelista não é fácil, não. E naquela época, era dureza. E Timóteo, que se associou com Paulo no que nós chamamos de segunda viagem missionária, acompanhou de perto muitos dos problemas de Paulo, muitos dos sofrimentos, muitas das perseguições. Inclusive, a meu modo de ver, Timóteo foi convertido por Paulo na primeira viagem missionária. Ok? Isso aconteceu em Listra. Timóteo era de Listra. Agora, o que é que aconteceu em Listra, hein, que provavelmente Timóteo presenciou? Alguém lembra? Ninguém lembra? O apedrejamento de Paulo dado por morto. Isso aí está em Atos, capítulo, na primeira viagem, deve estar em capítulos 14, por ali. Vamos ver ali, Atos 14, Atos 14, versículo 19. 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia. Antioquia é da Pisídia, não é da Síria, não. É da Pisídia, da Ásia Menor. E Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Isso em Listra, hein? Arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Dando por morto. Isso, eu acho, esse é meu achômetro, que Timóteo presenciou isso. Timóteo, a meu modo de ver, Timóteo foi convertido por Paulo, batizado por Paulo na primeira viagem missionária, que é isso aí, em Listra. E olha o versículo 22, na segunda parte do versículo, mostrando, Paulo se levantou, etc., né, e se recuperou, vamos dizer assim. Bem, pelo menos não morreu, vamos dizer assim. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Entendeu? Agora, aqui no versículo 12 do capítulo 3, ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ele falou a mesma coisa lá em Atos 14, 22. Entendeu? Lá em Listra. Agora a memória dele está relembrando Timóteo, aqui, Timóteo em Éfeso e Paulo em Roma, de todos os problemas que ele teve, inclusive o fato que ele foi apedrejado, dado por morto em Listra, cidade natal de Timóteo, a meu modo de ver. Ok? Muito bem. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Nós podemos sofrer, mas sofrer na pregação do Evangelho, sofrer em fazendo o que é bom, fazendo o que é bem. A gente nota isso claramente lá em 1 Pedro, certo? Inclusive em Apocalipse. Mas acontece que os homens maus irão de mal a pior, certo? Enganando e sendo enganados. Nós podemos sofrer, mas não iremos de mal a pior, e nem enganando ninguém, e nem sendo enganados.
porque nós estamos rumo da vida eterna. Tem uma expressão aqui muito bacana no versículo, ainda no 11, na segunda parte do 11, diz assim, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Olha, como é que livrou o Senhor? Ele foi apedrejado e dado por morto. Ele foi chicoteado, etc, etc, etc. Inclusive, ele vai ser martirizado aqui. Uai, quer dizer que o Senhor livrou ele, mas não livraria, por exemplo, Tiago, irmão de João, que foi martirizado? Foi morto por Herodes? O primeiro apóstolo? O que eu entendo aqui é o seguinte. De todas me livrou o Senhor. Livrou ele de se tornar infiel, livrou ele de negar a fé, negou ele de não desistir do caminho rumo à vida eterna. Entendeu? Problema nós vamos ter. Olha, se eu falar assim, quem não tem problema, levanta a mão. Se você levantar a mão, olha, eu tenho novidade para você, não é? Você precisa de pensar melhor, certo? Porque todos nós temos problemas, inclusive problemas com relação ao cristianismo. Irmãos maledicentes, irmãos que maltratam você, ou pessoas que não aceitam a sua pregação, pessoas que querem te derrubar, e pessoas que querem enfraquecer você, etc, 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 etc. Isso aí é normal. Isso é normal. Paulo está falando para Timóteo. Olha, você vai ter muitos problemas, como eu tive. Mas lembre-se, de todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Eu posso morrer como eu vou morrer, Timóteo, mas eu não nego a fé. Eu não deixo de trabalhar. Eu não deixo me desanimar. Eu vou em frente até o último suspiro. Entendeu? Inclusive tem uma... Ele vai falar mais adiante, no capítulo 4, ele vai falar assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Entendeu? Lá no versículo 7. Então, aqui do 14 em diante, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, eu diria o seguinte, nós sabemos que a avó de Timóteo chamava-se Lloyd, não é? E a mãe Eunice, ok? E então ele já vinha sendo ensinado pela avó e pela mãe. Mas a meu modo de ver, esse aí de quem o aprendeste, eu creio que se refere a Paulo. Certo? Porque diz assim, ó, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Ele sabia as sagradas letras do Velho Testamento. Certo? Inclusive, né, a mãe dele era judia. A avó dele também. O pai dele não, o pai dele era grego, né? Agora, mas quem é que traduziu as Sagradas Escrituras do Velho no contexto do Novo Testamento? Quem? Foi Paulo. Paulo é especialista em entender as Escrituras do Velho no contexto do Novo Testamento.
especialista. A meu modo de ver, Timóteo foi ensinado pela avó, foi ensinado pela mãe. Bem por Paulo que deu o significado verdadeiro das escrituras do Velho na luz do Novo Testamento. Na luz do Novo Testamento. Ok? Então, aí ele diz assim, toda a escritura, inclusive do Velho Testamento, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura, provavelmente, está se referindo especificamente aqui à escritura do Novo Testamento. Ok? Mas diz toda a escritura. Então, a escritura do Velho Testamento tem que ser vista no contexto da luz do Novo Testamento, certo? Que é o que os fariseus nunca conseguiram ver. E você lembra, por exemplo, que os judeus de Tessalônica não viram isso de jeito nenhum e nem estavam interessados em ver, mas que os judeus de Bereia eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque analisavam as escrituras para ver se o que Paulo estava dizendo, ou seja, traduzindo o Velho Testamento no Novo Testamento, para ver se isso era verdade. Entendeu? Então, toda a escritura aqui, a meu modo de ver, é toda a escritura do Novo e do Velho. Certo? Aí, assim, o homem de Deus vai ser perfeito, perfeitamente instruído, habilitado para toda boa obra, até mesmo o homem de Deus que veio do Velho, da lei de Moisés, E todo cristão, até aquele que veio da lei de Moisés, vai ser perfeito, né? Vai ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque ele enxerga que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E olha o versículo 2 do capítulo 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade de doutrina, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha o trabalho do evangelista. Pregar toda a palavra. Mas ele tem que entender toda a palavra. Senão, como é que ele vai ensinar toda a palavra? E é um problema com muitos, né? Muitos não querem estudar, muitos não querem aprender, muitos não se acomodam, muitos não querem aprender mais, enxergar mais, visualizar mais a palavra do Senhor. Fala, Wagner. Enio, você pode falar um pouquinho sobre essa educação aí? Educação na justiça? Ensino, né? Educação na justiça é como se fosse assim. É como se fosse assim, você vai aprendendo mais e mais e mais, certo? Na justiça, é o versículo, peraí, é o versículo educação 16, na justiça. 16. Educação na justiça. Olha só, você sabe que nós precisamos ser educados na justiça, mas como é que a justiça de Deus se revela? Alguém lembra? Fé em fé. Ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, de fé em fé, que é o que Paulo disse aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Então, é preciso que a gente se eduque na justiça. Entender como é que a justiça de Deus se revela na minha vida. É no Evangelho de fé em fé. Ora, se eu não vou de fé em fé, eu não estou sendo educado na justiça. Entendeu? Dá para entender, não? Faz Você sentido? está ficando bom nesse negócio, né, Enio? Eu não, é o Paulo aqui que escreveu isso aí. Eu estou só tentando aprender com ele. Ok. Vamos lá, Pedro.
Enio, no versículo 14, né? No versículo 14, deixa eu entender que Paulo também instruiu os pais de Timóteo, né? Pelo que deixa eu entender, é isso mesmo? Olha, é possível, mas os pais não. O pai dele, eu não sei se o pai dele se converteu ou não, pode até ser que se converteu, ok? Porque ele era grego. Pode ser que se converteu, não sei. Agora, porque fala muito da fé dele, da avó e da mãe, e não fala do pai. Agora, é possível que a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo e o próprio Timóteo fossem batizados pelo próprio Paulo na primeira viagem missionária. Porque lá no 13, lá no 12 fala a questão no 13 fala da questão do evangelho sadio, ele vem explicando. E chega no 14, ele diz de quem você tem aprendido, né? A instrução. Sim. Ele já tinha conhecimento, mas não tinha a instrução do verdadeiro evangelho, não é isso? Não, olha só. Como eu falei, provavelmente Paulo batizou a avó de Timóteo, mãe de Timóteo e Timóteo na primeira viagem missionária, ok? Porque eles eram de lista, pelo menos Timóteo era de lista, assume-se que a mãe e o pai, e a avó e o pai eram tudo de lista, ok? Na primeira viagem. E na segunda viagem, então, mas a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo eram judias, então conheciam as escrituras. O quanto eles conheciam, eu não sei. Mas Paulo, então, chegou lá e traduziu o conhecimento do Velho Testamento no Novo Testamento. Timóteo foi batizado e provavelmente a mãe e a avó foram batizados. Ok. Agora, quando Paulo está escrevendo isso aqui para Timóteo, Paulo já estava instruindo Timóteo há aproximadamente 17 anos. Aqui, em 2 Timóteo, 17 anos. Então, assim, sabendo de quem o aprendesse. Bem, aprendeu da mãe, o Velho Testamento, da avó, Velho Testamento, de Paulo para a conversão e de Paulo durante 17 anos. Eu creio que é essa a sequência aí. Muito bem. Muito bem. Versículo... O Wagner esqueceu de baixar a mão ou tem outra pergunta? Nem esqueci, vou baixar, desculpa. Ok, tudo bem. O Pedro também. O Pedro baixou. Tem outra pergunta ou vai baixar a mãozinha? Pedro? 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 Congelou, eu acho. Ok. Muito bem. Não tem problema, não. Pode ficar com a mãozinha levantada, mas é que levanta a mão e eu penso que quer fazer uma pergunta. Então, bom, vamos lá. Então, no versículo 3 do capítulo 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, Paulo está dizendo assim, Timóteo, o trabalho de evangelista não é fácil. É um trabalho árduo, é um trabalho de aflições, é um trabalho de oposições. Haverá tempo em que os homens não vão querer escutar a sã doutrina, vão querer escutar só aquilo que é bom para os ouvidos deles, aquilo que agrada a eles, aquilo que eles querem fazer, não estariam interessados na doutrina verdadeira, mas em qualquer doutrina aí que os homens inventem, e assim por diante. Hoje em dia nós temos milhares de denominações, certo? Se você não gosta de uma, você vai para outra.
Você não gosta daquela outra? Vai para outra, até você achar uma que gosta. Bem, não estou falando para você fazer isso, mas eu digo assim que fazem. É assim que fazem, até achar o que eu gosto. Mas, espera aí, devemos gostar da doutrina verdadeira, dos ensinos de Jesus Cristo, mas aí já é difícil, né? As pessoas podem preferir, não, mas eu gosto da minha igreja, eu gosto do meu pastor, gosto não sei o quê, gosto lá da banda, gosto não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ok. Isso de gostar, meu amigo, certo? Eu gosto de várias coisas. Não é porque eu gosto que vai fazer na hora da reunião da igreja, que não é que vai fazer, certo? Mas pessoas gostam e elas então fazem. Mas espera aí, temos que nos basear nas escrituras. Nas escrituras. Então, e você, Timóteo? Aguenta firme. Ser sóbrio. Aguenta firme em todas as coisas. Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Certo? Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, muitos evangelistas abandonam o ministério, ok? Muitos cristãos abandonam o ministério deles na igreja. Pode não ser o ministério evangelista, mas muitos abandonam. Muitos têm o dom, muitos têm o dom de muitos estar adormecido. Agora mesmo, certo? A gente estava conversando com alguém, e antes também estava conversando, antes de entrar na aula aqui, com um outro, que tem muita gente desanimada por causa da pandemia, certo? Tem muita gente acomodada em casa, muita gente que está até preferindo online do que presencialmente, como consequência da pandemia. Não estou dizendo para se reunir, mas estou dizendo que tem gente acomodada e a ideia é de que pode bem ser que muita gente nem volte às reuniões presenciais, certo? E eu sei de um local aí que está pensando em cancelar online para ver se motiva os irmãos a estarem presentes. Eu acho que essa época é uma época difícil, porque ainda a pandemia ainda não parou, não. A pandemia não morreu ainda, não. Tá aí ainda. E aqui nos Estados Unidos, ela tá sendo ativada pelo Delta, pela variante Delta, né? Então, já estão falando já em lugares que não vão aceitar sem vacina, sem ser vacinado, estão falando que lugares não vão aceitar sem máscara, estão falando em máscara para estudantes nas escolas, todo mundo obrigatoriamente usar máscara, o que não é o caso, porque tinha melhorado. Aí está piorando com essa Delta. Então, mas cumpra cabalmente o teu ministério, seja qual for. Por exemplo, agora nós também temos um ministério, mesmo na pandemia, certo? Eu nunca ensinei tanto na minha vida como estou ensinando agora, na pandemia. Olha, eu ensino de 1 a 4 vezes por dia, 7 dias por semana. Certo? Eu nunca fiz isso antes da pandemia. Eu já ensinei bastante, eu já ensinei 30, 40 horas direto, vamos dizer assim, né? Direto, vírgula, né? Assim, o dia todo, mas o dia todo e assim por diante, 30, né? 30 horas e assim por diante. Mas durante só uns 3 dias. Depois não. Mas agora, com essa pandemia, então nós devemos ver qual que é o nosso ministério nessa pandemia e cumprir cabalmente o nosso ministério nessa pandemia. Assim como depois da pandemia. E eu vou te dizer o ministério que nós vamos ter, é o ministério da recuperação. O ministério da recuperação. Correr atrás dos afastados, dos desanimados, entendeu? Ministério
da recuperação, assim que acabar a pandemia. E mesmo agora, por que não? Agora tem o Ministério da Zoom Mania, Ministério do Zoom, Ministério do Zap, Ministério do Celular. E tem agora muito caso de Ministério de Benevolência, né? De benevolência, certo? Muitos irmãos passando necessidade porque perderam o emprego, etc, etc. Ministério de Benevolência. Então, vamos analisar e verificar qual que é o nosso ministério e vamos cumprir cabalmente o nosso ministério. Entendeu? Fala, Wagner. Ou você não conseguiu baixar a mãozinha ainda? Já levantei de novo, Enio. Ô, Enio, Fala. essa questão é uma questão que tem me preocupado muito, essa questão da pandemia e da gente estar online, Sim. porque a gente precisa de contato físico. Isso, para mim, é indiscutível. Eu não sei há quanto tempo vai levar essa pandemia, mas isso pode ser uma forma da gente, muitas das vezes, nem conseguir correr atrás daqueles irmãos que vão se perder. Porque já vai para... Tem 1 ano e meio, né? A gente não sabe quanto tempo vai ir. Eu acho que a gente tem que orar mais para que Deus possa cessar essa pandemia, para a gente poder voltar a viver uma vida completa, porque online é maravilhoso, mas a gente não consegue ter a comunhão perfeita online. Excelente opinião. Ô, Lica, que nota você daria para o Wagner agora, hein? Nota 10 para o Wagner. Ele merece com essa observação aí. Olha, Wagner, eu diria o seguinte, as pessoas que estão sendo, vamos dizer assim, afetadas de uma maneira mais do que outras pela ausência de estar presente, eu diria que eles poderiam solucionar isso de uma maneira pandêmica, ou seja, no contexto da pandemia. Por exemplo, por que não convidar, às vezes, um irmão para se reunir com a gente, mas no quintal da casa, onde fica aí 2 metros um do outro, faz uma pastelada, põe uma pastelada ali, entendeu? E conversa, e cada um come o pastel, coisa e tal, um café, mas mantendo uma boa distância, entendeu? Pode solucionar. Eu sei de igrejas que estão se reunindo em que eles usam máscara, distância social, gel, medição de temperatura, entendeu? Mas, mesmo assim, tem lá 1/3 das pessoas, entendeu? Presente. Por exemplo, por que não visitar um irmão, ir lá e ficar no portão da casa dele? Um irmão me convidou para tomar café 2 vezes, o mesmo irmão, aqui. E ele não quis ir, ele também é idoso, né? Ele não quis ir. Eu que falei que eu gostaria de encontrar com ele, conversar com ele, então ele me convidou para ir no prédio da igreja, numa sala em que a gente manteve uma distância, mas no lugar de ir tomar café num restaurante, ele trouxe café. Ele trouxe café numa garrafa térmica, trouxe açúcar, trouxe leite, porque ele sabe que eu tomo com leite. Ele trouxe com leite e nós ficamos ali conversando 1 hora e meia, distante um do outro, certo? 2 vezes. E nós 2 já fomos vacinados com as 2 doses. Então, é possível que a gente consiga solucionar esse problema de uma maneira parcial. Entendeu? Podemos marcar de se encontrar com o irmão
né, um numa ponta da mesa, outro na outra ponta da mesa, e conversar e orar juntos, etc. É possível, dentro do contexto da pandemia, é possível a gente solucionar parcialmente esse problema, para não se deixar ser mais afetado, entendeu? Eu compreendo plenamente. Olha, é um momento difícil, é um momento em que você fica enfiado em casa, certo? Olha, durante um ano eu não me reuni com nenhum irmão, durante um ano, né? Não ia, e um medo. Aí depois veio a vacina, coisa e tal, e assim por diante. E mesmo agora, com esse novo surgimento aqui do Delta, rapaz, o Delta aqui está... Aqui no estado, aqui quando tinha antes do Delta, tinha aí 50 infecções diárias aqui no estado em que nós estamos, agora nós estamos tendo aproximadamente 3.000 infecções diárias. Os hospitais estão lotados, não tem vaga. Se você precisar de uma cirurgia, que não tem nada a ver com a pandemia, não tem vaga para você para ir fazer a cirurgia. Mas mesmo assim é possível você se encontrar com o irmão, mantendo uma distância, coisa e tal, como eu falei, né? Fala, Barbosa. Espero que ajudou aí, viu, Valdo? Viu, Wagner? Acho que é o Valdo. Quem que é primeiro? É o Barbosa, depois o Valdo, é isso? É, o Barbosa. Sou eu. Sou eu. Aí, tudo bem. Valdo, então vai. Ô, Enio, veja só. Eu não estou aqui em casa, mas online. Por que eu estou indo para presencial? Porque é completamente o ensinamento seu e de alguns irmãos da igreja. Porque, como você falou... Ensinamento o quê? Desculpa, não entendi. Ensinamento o quê? O ensinamento online é completamente diferente do outro ensinamento presencial. Em algumas congregações, por exemplo, falando da minha. Então, vai faltar, muitos irmãos vão voltar, porque o ensinamento de vocês é diferente dos que nós aprendemos. Eu estou falando da minha congregação, estou falando das outras, né? Então, isso vai ser muito difícil, vai começar tudo de novo. Ok, muito bom. Ok, obrigado. Mas como o irmão Wagner mencionou, Valdo, a presença, a comunhão, a presença, certo, do irmão, isso, presença física, não ocorre online. Então, o que a pessoa pode fazer, o que você pode fazer é o seguinte, é associar os dois. Você estuda online com aqueles que estão ensinando, que tem mais experiência, mais conhecimento, porque não é todo mundo que tem a mesma experiência, certo? O mesmo conhecimento. Não é. Então, aproveita online com aqueles que têm mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, esteja presente na reunião pelo benefício que a presença física traz, não só para você, mas para todos os presentes. Agora, como eu falei, hoje em dia precisamos tomar muito cuidado por causa da pandemia. Mas mesmo depois que acabar a pandemia, não vamos trocar a presença física na reunião pelo estudo online. Devemos combinar os dois. Olha, Valdo, eu sei de... Hoje, no meio da pandemia, eu estou ensinando nas quarta-feiras, por exemplo, uma congregação que se reúne fisicamente no prédio e eu estou ensinando eles no telão daqui, 15 mil quilômetros de distância. 15 mil quilômetros de distância. Então, eles estão presentes. Depois que eles assistem uma aula do meu estudo, eles vão tomar um café junto, eles têm um lanche, e eu, bobinho aqui, fico chupando o dedo, né? Porque eles estão tomando café e tomando lanche, e eu aqui, né? Só chupando o dedo. Mas, então, o que eles estão fazendo? Eles estão unindo o útil ao agradável.
no caso deles. Você vê, eles estão combinando os dois. Eu creio que isso vai acontecer muito e deve acontecer. Por que não aproveitar aqueles que sabem, que têm uma experiência maior, aqueles que têm um conhecimento maior? Por que não aproveitar o unir útil ao agradável? Eu creio que é excelente ideia. Você mencionou um bom ponto. Fala, Barbosa. Ô, Enio, eu sei que você não vai me dar um 10, mas assim, tudo isso que você Pelo falou... menos eu vou te dar um 5, hein? Um 5, olha lá. Nós fizemos isso aqui. Eu fiz uma reunião com alguns homens e me prontifiquei. Já que você fala que aposentado não faz nada, né? Não aproveita o aposentado na congregação. Ainda mais quando eles eram bombeiros, viu? Ah, tá. E aí fui fazer uma visita para os irmãos. Aí eu levei bolo, levei café. Enio, cheguei na casa de alguns irmãos, o cara mal me atendeu na porta. Aí eu falei, irmão, já que você não... Eu vim só dar um oi para você, queria orar por você e dar um abraço, mas de longe assim, mas assim, pelo menos você pega o bolo. Eu comprei um bolo para você e mandei o bolo pelo muro e não voltei mais. Entendeu? Sim. Então, assim, vai ter que ser um trabalho de formiguinha. Agora, outra coisa, sabe o que é o bom dessa live? Que eu estou percebendo? Todo mundo aqui está economizando, não está gastando dinheiro com café e nem amendoim. Ah, mas aí já é errado, hein? Já é não errado. É errado, não. Sabe por quê? Ó, todas as lives que eu tô aí, até agora não vi você tomar café e nem comer amendoim. O pessoal toma café e amendoim quando tá aqui. Não, isso aí é água. Aí não vem que é conversinha, não. Sai fora. Eu sabia que você não me dá 10. A água é aqui, ó. O Enio, ele estava indo tão bem, Enio. Ô, Wagner, fica quieto, Wagner. Nota. Economia a nota total. É 0. Nota. Olha, Lili. Eu vou ser bonzinho. Vou ser bonzinho. Vou dar nota 3 para ele. Só porque eu vou dar nota 3 para ele. Dê só 1,5. Só porque eu vou dar tá cheio de puxa-saco, viu, Enio? Cheio de puxa-saco aí, ele. Só porque eu vou dar nota 3 para ele? Porque ele levou o bolo para o irmão. Agora, o que você... Olha, Barbosa, você teve uma experiência de uma dificuldade que nós vamos ter no Ministério de Recuperação. Nós vamos ter uma dificuldade grande no Ministério de Recuperação, certo? Você vê, o irmão te tratou mal, mas não é todo mundo que trata mal. Tem aqueles que tratam bem. Não deixe esse caso aí te desanimar, porque outros irmãos, como eu falei, um irmão me convidou, entendeu? E fez um café para mim. Rapaz, eu fui 2 vezes. Olha o Luciano aí. Ô, Luciano, você foi por causa do irmão ou foi por causa do café? Caiu da Paraíba aí? Você foi por causa do irmão ou do café? Ô, Barbosa. Oi. Traz o bolo para cá que a gente não deixa passar, não. Garanto uma coisa, eu me recebo muito bem, ainda faço o café. Estou falando que não é todo mundo, viu, Barbosa? Vai ter que vamos pegar o bolo, rapaz. Vamos pegar o bolo. Olha, eu sei aqui, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei de uma irmã aqui que levou uma dúzia de ovos para uma outra irmã e telefonou, só que aí já não foi uma presença física, né? Porque, na verdade, telefonou e deixou na porta. Não teve contato com ela. Mas, na verdade, como eu falei, não tem problema nenhum abrir a porta e ficar a 2 metros de distância conversando um pouco. Eu vou deixar isso aqui. Eu e a Mali fizemos isso uma vez. Uma irmã nossa aqui, muito amiga da Mali, fez aniversário. Nós compramos uma coisa lá, eu acho que é de comer, não lembro. Chegamos lá. Foi pato? Hã? Pato? Foi pato que sumiu, não, né? Não, aqui lá, não, isso aí, fica quieto, não é para ficar dedando. Então, o que eu fiz? Nós pegamos o formulário, avisamos por telefone, ela abriu a porta e ela não pode ter a vacina. E ela tem uma filha deficiente que também não pode tomar vacina. Nós fomos vacinados. Nós não vamos nem entrar na casa. Chegamos lá, tocamos a campainha, conversamos 2 a 3 metros, 3 metros de distância, falamos para ela, deixamos o negócio ali no chão, 3 metros, e conversamos um pouco e fomos embora. Aí ela passou, pegou e entrou. Então, é possível.
E é uma irmã muito querida da gente, né? Muito querida da Marli, amiga muito íntima da Marli há muito tempo. Então, é possível a gente fazer vamos dizer assim, um trabalho parcial, porque, olha, vou te dizer uma coisa, hein? Nós vamos ter que fazer um trabalho de recuperação muito grande após a pandemia e já antes mesmo da pandemia terminar, porque senão a gente vai perder. Tem denominações que continuam se reunindo, entendeu? E pode ser que alguns irmãos comecem a ir na denominação, depois não vai sair, aí que faz amizade lá, pode querer não sair, seu conhecimento pode ser bem pequeno, né? E pode ficar por lá mesmo. Eu sei de uma igreja que não parou de se reunir durante a pandemia, uma congregação nossa, não parou de se reunir durante a pandemia, e durante a pandemia batizaram 70 pessoas. Então, vamos lá. Muito bem. Acho que não estou vendo mais mãozinha, não. A minha nota, qual que é? Eu só falei para você, é 3, porque... Não vai mudar? Só porque você vai embora da Lica, a Lica deu a nota 3, você vai no 3, então? Beleza. Vai, vou mudar para 5, vai. Hoje eu estou brincando. Ô, Enio. Oi. Enio, o Urandizi queria falar, estava com a mão levantada. Fala aí, Urandizi, Santa Catarina. Irmão, eu queria voltar ao assunto do texto, cumpre cabalmente teu ministério, e levantar mais uma vez a pauta da oração nesse meio de pandemia. Sim. O senhor falou agora aí do aumento de casos nos Estados Unidos. Talvez também seja uma oportunidade para oração. Com certeza. Né? Para oração. Os irmãos podem, muitas vezes, convidar um ao outro para orar, né? Para orar, seja online ou seja presencial. Sim. Eu acho que essa bandeira da oração, para nós, hoje, está sendo uma das mais fortes. E eu acho que é Deus clamando mesmo por isso, né? Sim, eu concordo plenamente. Nota 10, viu, Randir? Você merece 10, não é como outros aí. Eu vou te dizer uma coisa. Nós precisamos de acreditar mais na oração, viu? Precisamos acreditar mais na oração. E orar, realmente orar, implorar a Deus, pedir, implorar por irmãos que estão passando por vários problemas durante essa pandemia, como o próprio vírus ou necessidade e assim por diante. E nós precisamos, de fato, cumprir cabalmente o teu ministério, orações faz parte disso, sim. Não só do evangelista, porque quando você vê lá em 1 Timóteo o serviço de Deus na fé, notamos o serviço de orações de todos os irmãos, não só do evangelista. Muito bom. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, quer dizer, sendo preparado para o martírio, vamos dizer assim. E o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha só, Paulo é um exemplo a Timóteo, a quem ele está passando o bastão. Um exemplo, um modelo de trabalhador que vai ser mais... Claro que Jesus Cristo já é o nosso exemplo máximo. Jesus Cristo é a personificação da nossa dedicação. Mas como Paulo está passando o bastão para Timóteo, você viu o que eu fiz, o quanto eu sofri, o quanto eu labutei, estou labutando. E você está vendo que eu vou ser martirizado como resultado do meu trabalho, certo? Cumpre cabalmente o teu ministério, certo? Por quê? O reto juiz
dará uma coroa, certo? Da justiça a todos aqueles que amam a sua vinda. E vai ser na vinda que vai ter o acerto de contas, né? Que aí vamos verificar quem cumpriu cabalmente o ministério, quem não cumpriu cabalmente, e aí nós vamos ter um perfeito juiz que vai julgar a nossa dedicação, o nosso trabalho. Ok? E olha, essa expressão aí, tem duas expressões maravilhosas aqui em 2 Timóteo. Se der tempo, nós vamos falar sobre elas, mas acho que não vai dar tempo. Não sei nem se vai dar tempo de terminar o livro, mas se não terminarmos agora, nós vamos terminar depois, na próxima vez, na próxima terça, não há pressa. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Então, novamente, olha só. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você, mesmo embora você sacrifique, martirizado. Eu tinha e tenho o meu dom reavivado. Estou passando o bastão para você. Siga o meu exemplo, vamos dizer assim. Siga o meu exemplo. Ok? Paulo está dizendo isso para Timóteo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Isso aí também acontece. Isso aí acontece, viu? De pessoas abandonar o evangelista. Demas era um ajudante de Paulo, entendeu? Não só ele, mas já tinha outro, entendeu? Ele, lá no versículo, em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, a gente nota, deixa eu ir lá ler lá para você, em Colossenses 4, 14, Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, para que eles transbordassem de pleno conhecimento, ele diz no versículo 14 assim, ó, Paulo está preso, na primeira prisão. Aqui com 2 Timóteo, ele está na segunda prisão. No versículo 14, ele falou assim, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas estava com Paulo em Roma, trabalhando com ele, assim como outros, ok? Um dos que estavam com ele lá era Epáfras, outro que estava com ele lá era Onésimo e assim por diante. Mas Demas estava lá. Agora aqui, isso na quarta viagem. Aqui é quinta viagem. E nessa quinta, da quarta para a quinta, Demas abandonou Paulo. Isso, meu amigo, olha, se eu for contar aqueles que abandonaram a gente, né, abandonaram a igreja, mas isso aí acontece, infelizmente acontece, ok? Mas acontece. Então, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, de Roma para Tessalônica. Diz que ele amou o presente século, né? Abandonou a fé, a meu modo de ver. Não só Paulo, mas a fé. É claro. Crescente foi para a Galácia. Não quer dizer que Crescente amou o presente século e abandonou Paulo, não. Mas Crescente foi fazer o trabalho na Galácia. É onde Paulo fez o primeiro trabalho missionário dele, ou na primeira viagem, né? Que nós chamamos de primeira viagem, de Antioquia da Síria. Primeira viagem de Antioquia da Síria, pelo que nós entendemos. Então, Crescente foi para a Galácia, lembra a carta aos Gálatas, etc. Então, a carta aos Gálatas foi escrito bem, a meu modo de ver, bem no início, lá no
após a primeira viagem missionária, certo? E aqui Paulo está na 4ª viagem missionária. Lá, antes dele ensinar a segunda, de começar a segunda, ele escreveu os Gálatas, a meu modo de ver. Aqui está na 5ª viagem missionária e vemos aí Crescente indo para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Tito para a Dalmácia, certo? A Dalmácia era o Ilírico, ao noroeste da Macedônia ali, certo? Na parte oeste, noroeste da Macedônia. Ok, mas olha só, onde é que Paulo tinha deixado Tito nessa mesma viagem? Na ilha de Creta, né? Mas agora, Tito já tinha ido para a Dalmácia, certo? E diz aqui um comentário de que na província romana, na costa oriental do Mar Adriático, bem ao noroeste da Macedônia. Ok, como falei, a noroeste da Macedônia. Mas, ok, aí você pode ver quando é que Tito teria ido lá, mas não, o ponto não é esse. O ponto é que Paulo está se sentindo, vamos dizer assim, meio solitário, meio sozinho, entendeu? Imagine só, preso, sabendo que vai ser morto, entendeu? Olha, né? Mas ele não desistia, não. Ele falou, procura vir ter comigo depressa. Timóteo era como era filho na fé de Paulo. Ok? Procura vir ter comigo depressa. Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. Interessante, né? Lucas, aí é uma longa história, né? Mas Lucas se encontrou com Paulo, pelo menos a gente vê no livro de Atos, pela primeira vez, na 2ª viagem missionária em Troade. E quando Paulo, então, vamos dizer assim, quando Paulo fez a 3ª viagem missionária, o início da 4ª viagem missionária, Lucas se associou com Paulo e tudo indica que nunca mais se separou de Paulo, né? Nunca mais. Então, ele está com Paulo lá na prisão. Não quer dizer que ele está preso. Não quer dizer que ele está preso. Mas ele está lá em Roma e estava com Paulo. Eu não sei como é que deixariam Lucas ver Paulo. Lucas era médico, né? E Paulo provavelmente tinha problemas com os olhos. Então, provavelmente, os romanos deixavam Lucas ajudar Paulo, sei lá. E também procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Imagine só, Timóteo indo para Roma, Paulo preso, acusado, indo para ser martirizado. Olha só. Não sabemos se Timóteo foi ou não, né? Provavelmente foi. Toma comigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é o João Marcos que abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha só. Olha o trabalho em conjunto de Paulo, ok? Mesmo preso em Roma, certo? Para ser martirizado, ele está em contato, sabendo o que está acontecendo com os irmãos, em contato, Lucas está com ele, Timóteo, vem ter comigo depressa, certo? Traga também João Marcos. Paulo era sabidinho, viu, com relação a isso. Ele estava sempre em contato com outros evangelistas, com outros trabalhadores, entendeu?
Ele não só ele fortalecia os outros, como os outros fortaleciam ele, né? É um trabalho... O trabalho do evangelista, o trabalho do evangelho não é um trabalho isolado, é um trabalho em conjunto. Aí a pergunta é, qual é o entrosamento de cada um de nós na obra do Senhor? Com outros irmãos. Qual é o nosso entrosamento? Qual é o nosso entrosamento? Entendeu? Eu lembro uma irmã que se reunia, vinha na reunião de domingo, mas não conversava quase com ninguém, não cumprimentava ninguém. Eu vim aqui para tomar a ceia, para adorar a Deus. Ah, é? É. Você precisa entender mais sobre o cristianismo, certo? O cristianismo não é uma coisa isolada. Você quer adorar a Deus sozinha, fica na sua casa, irmão. Existe uma necessidade, uma razão da igreja se reunir. Se você acha que você vai adorar a Deus individualmente, fique na sua casa, o que é errado. O que é errado. Não é isso que a palavra ensina. Mas já que ela tinha uma atitude errada, entendeu? Mas, em todos os casos, precisava aprender melhor. Mas é um trabalho em conjunto, viu? Um trabalho em conjunto. Nós estamos falando aí presencialmente, não só presencialmente, mas também online. Basta dizer que agora nós estamos trabalhando em conjunto. Eu estou ensinando e estou uns 15 mil quilômetros longe de vocês. E mesmo entre vocês aí tem irmão do Amazonas, tem irmão do Rio de Janeiro, tem irmãos de São Paulo, tem irmãos da Bahia, irmãos da Paraíba, e etc, etc. Pernambuco e vários locais, né? Quem levantou a mão? Parece que eu vi uma mão aí. Boa noite, irmão. Boa noite. Pode falar, irmão. Boa noite a todos. Irmão Enio, com relação ao Lucas, né, que ele está sempre com Paulo, esse Lucas aí, ele tinha um trabalho interessante, né, paralelo, né, porque como ele era enviado por Teófilo, até hoje não entendi por quê, se era para, não sei, porque esse Teófilo parece que era algum magistrado, porque fala de excelentíssimo, né, por aí, né? Então, o Lucas, como ele era enviado para esse Teófilo, ele tinha assim, tipo assim, uma passagem livre, né, para dentro lá de Roma, por ali, né? Então, ele foi muito útil realmente com Paulo para completar esse processo que você fala tanto de trabalhar em conjunto, não é? Sim. Então, ele faz parte desse trabalho em conjunto, na verdade, o Lucas. Então, ele está pegando informações para o livro dele e, ao mesmo tempo, ele está ajudando Paulo nas informações externas, né? Ok. Olha, o fato que a ideia de que ele teria sido enviado por Teófilo é uma das teorias, viu? Uma das teorias. Não tem como comprovar isso. É possível, possível, mas não. O ponto é que, de fato, o que é certo é que ele escreveu a Teófilo, não só um livro, mas 2, Lucas e Atos, e é o gentil, quem mais escreveu no Novo Testamento em número de palavras. E ele não era nem judeu, naturalmente não era apóstolo, era um gentil, era um médico. E eu não fiz a somatória, mas pelo que eu li, somando as palavras de Lucas e Atos, é um maior número do que qualquer um outro no Novo Testamento, até mesmo Paulo. Mas é uma teoria de que ele teria sido enviado. Uma outra teoria é que ele saberia que Teófilo ia ser envolvido no julgamento de Paulo, então ele teria escrito Lucas e Atos para explicar exatamente o trabalho de Jesus, o trabalho de Paulo e outros que não tinham nada a ver com a acusação que os judeus estavam fazendo de Paulo. Mas o que você falou faz muito sentido. É possível que, se é que ele foi enviado por Teófilo, é possível que ele tinha mesmo assim uma facilidade maior de
talvez conversar com Paulo, etc, etc. Paulo preso em Roma. Tem um irmão aí que chama Nilo. E se vocês verificarem aí o rosto dele, é o rio Nilo, né? Ou não? É sim, é assim. Agora que eu pesquei, viu? Que o nome dele é Nilo e é o rio Nilo, não é não? É o quê? É sim. Muito bem. Vamos em frente aqui. Eu acho... Oi. Do Amazonas. Tem uma pergunta aqui. Quem? Meu irmão. Marcelinho? É interessante que você falou sobre o trabalho em equipe, que a tendência geralmente dos irmãos é querer fazer as coisas de forma individual, né? E isso acaba aqui prejudicando o trabalho de muitas formas, né? Eu entendo que o trabalho em equipe com relação ao evangelismo, né, a congregação, a pregar o evangelho, ele é muito importante, porque se não houver entrosamento, como você disse, entre os irmãos, né, dificilmente vai fluir e provavelmente vai haver mais dificuldades se não tivesse o entrosamento, né? Então, acredito ser muito importante, é algo que a gente tem que pensar e trabalhar cada vez mais com os nossos parceiros aí de trabalho, quem sejam eles, para que o trabalho flua mais. Uma excelente observação aí. Olha, é um problema sério esse de não trabalhar em equipe, não trabalhar em conjunto, ok? Porque o ser humano, ele é orgulhoso, eu estou dizendo de maneira geral, só para extrema, para ilustrar o que eu estou dizendo, ok? Não quer dizer que todo mundo é assim. Mas, de uma maneira geral, o ser humano é orgulhoso, arrogante, do jeito que eu quero ou cai fora. Ou eu caio fora ou você cai fora. Entendeu? Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Não tem problema que a gente pense diferente, não tem problema, mas não é preciso que você faça o que o outro quer. Mas vamos aprender a trabalhar em conjunto. Nós temos ministérios diferentes, nós temos dons diferentes, temos talentos diferentes. Vamos aprender a trabalhar em conjunto para a glória de Deus. Mas muita gente... Olha, toda vez que há divisão de igreja, é um problema de que não se sabem trabalhar em conjunto. Pode observar. E praticamente, quase sempre, divisão de igreja é por causa de personalidade. Um não consegue trabalhar com o outro. Isso que é como sempre. Porque, na verdade, precisamos trabalhar em conjunto, vamos supor, estamos trabalhando em conjunto, e o irmão vem com uma modinha, uma doutrina errada, mas se estamos em 7 trabalhando em conjunto, 6 vão falar para ele, você está errado. Vamos conversar sobre isso. Mas se a pessoa trabalha sozinha, não quer trabalhar com mais ninguém, ele faz o que ele quer. E se ninguém concorda, ele cai fora ou leva outros com ele, ou expulsa outro, entendeu? Aí sai briga, sai divisão na igreja. Infelizmente, precisamos aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em comunhão, a trabalhar em conjunto, porque o trabalho do Senhor é um trabalho grandioso demais para eu achar que eu sou o bambambam e aqui é o que eu vou fazer. Entendeu? O trabalho de Deus é bem além da minha arrogância, vamos dizer assim, se é que eu vou ser arrogante. O trabalho do Senhor é muito grandioso. Precisamos juntar as forças, e mesmo unindo as forças, não vai ser fácil. Olha Paulo como ele tinha as forças unidas, como ele tinha gente trabalhando com ele, e foi fácil para ele? Não foi fácil para ele, basta dizer que ele vai ser martirizado. Basta dizer que vai ser martirizado.
Imagine se ele estivesse trabalhando sozinho. Entendeu? Agora ele falou, olha, vem comigo, depressa. Eu estou sozinho aqui, certo? Somente Lucas está comigo, coisa e tal. Certo? E você vai verificar, certo? Inclusive, Paulo, ele disse lá no capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, todos os da Ásia me abandonaram. Todos da Ásia me abandonaram. E ele mencionou Fígilo e Hermógenes. Eu acho, vou dar meu achômetro aqui, que Fígilo e Hermógenes e Demas eram evangelistas que abandonaram Paulo. Ok? Mas, por outro lado, tem aqueles que não abandonaram ele. Lucas não abandonou ele. Aqueles que foram para outro lugar trabalhar não abandonaram ele. Ele diz lá no capítulo 1, versículos 15 a 18, que um irmão chamado Onesíforo não abandonou ele. Há até uma indicação, uma possível possibilidade de que Onesíforo acabou sendo morto lá em Roma, após ter procurado Paulo, entendeu? Olha só, Marcos, que teve problema com Paulo, estava agora com Paulo aqui, certo? Timóteo estava com Paulo. Então, nós temos que aprender a trabalhar em conjunto, certo? E não ficar trabalhando aí de uma maneira arrogante, querendo que seja o meu jeito. Não, vamos trabalhar em conjunto. Mesmo que haja discórdia, olha, eu não concordo desse jeito aí, eu vou fazer o meu trabalho aqui, certo? E assim por diante, vamos conversar sobre isso aí, direito, certo? E eu não preciso concordar com alguma coisa que eu não concordo, vamos dizer assim, mas não quer dizer que eu não vou trabalhar em conjunto. Fala, alguém levantou a mão? Ô, Marcelinho, você levantou a mão ou não baixou a mão? Não, levantei. Então, irmão, isso que você falou com relação à natureza do homem, né? A tendência é exatamente essa. E o que dificulta, né, que acaba acontecendo muitas vezes, é os irmãos se atrapalharem dentro da própria congregação em relação ao trabalho, né? Sim. Então, em vez de se ajudarem, acabam por se atrapalhar e... prejudicando. Isso dificulta todo o trabalho, né? Ainda mais quando você evangeliza pessoas novas. Sim. A igreja vai acrescentando, o Senhor vai acrescentando a igreja, né? E aí as pessoas chegam e já tem essas dificuldades, aí cria mais dificuldades, e aí vira uma bola de neve, né? Então é muito difícil. Com certeza. Olha, não vai dar para terminar o livro, mas na semana que vem a gente termina, porque tem muita coisa aí para a gente explicar aqui, vai levar no mínimo uma meia hora por baixo. E na semana que vem a gente faz um resumão do livro, pode até conectar com 1 Timóteo, e eu tenho aqui umas passagens aqui que eu acho muito importantes aqui em 2 Timóteo, a gente pode revê-las novamente e conversar sobre elas. Tem umas 3, 4 aí, pelo menos, eu estou pensando pelo menos em 3, excelentes, que na verdade, até mais do que 3, tem umas 4. Bem, a gente vê isso na próxima semana, a gente pode solidificar ainda mais esses textos aí no 2 Timóteo, pode unir com 1 Timóteo, e depois, na outra semana, começar um livro novo que eu não sei nem qual que é.